Olha só, pessoal, eu está falando um pouco da válvula aqui, ó. O que acontece, pessoal? A primeira válvula, na verdade, não era uma válvula, né? Quando foi inventada foi em 1901, pessoal, por Thomas Edison, o criador da lâmpada elétrica. Olha que interessante saber disso. Thomas Edison, que criou a lâmpada elétrica. E daí ele viu que o bulbo ali da lâmpada começou a ficar escurecido porque os elétrons iam em direção ao bulbo. Daí o que ele pensou? Ele colocou uma placa, pessoal. Ele colocou uma placa. Aí os elétrons, em vez de irem em direção ao bulbo, eles iam em direção à placa. Porque qual é o sentido convencional da corrente elétrica? Ela sai do negativo, tá? E vai ao positivo. Esse daqui é o efeito termiônico da válvula. Entenderam? Por isso que a válvula se chama válvula termiônica. Ela dissipa muito calor, pessoal, muita potência, existe muita perca de energia. Como lá aquele primeiro computador que foi feito, ele era todo a válvula, pessoal. Então, claro, nós temos que nos sentirmos agradecidos, né? Porque se não fosse aquele computador, a tecnologia não teria evoluído. É sobre esse assunto que eu estou falando. E daí o que acontece, pessoal? O ENIAC, ele tinha várias válvulas, ele dissipava, ele tinha muita perca de energia, muito desperdício, eu diria assim, de energia. Então, mas voltando para a válvula, o efeito termiônico, o filamento da válvula seria o catodo, tá? E essa placa que foi colocada aqui, a primeira válvula, na verdade, era uma lâmpada, né? Thomas Edison, em 1901, inventou a lâmpada elétrica. Só que daí, como eu falei, ele tinha notado que o bulbo ficava escurecido porque os elétrons saíam do filamento e não tinha para onde eles irem. Por isso que a lâmpada escurecia. Daí que foi colocado ali, ó. Na verdade, pessoal, quem aperfeiçoou a válvula, o criador mesmo do diodo, que eu diria assim, o diodo, né? Foi John Ambrose Fleming, em 1904, pessoal. Ele que acabou criando o diodo. Como nós vimos ali, ó, que eu falei na entrada do rádio, o que tem na entrada do rádio? Entra a corrente alternada, certo? E eu tenho uma válvula funcionando como um diodo. Por quê? Por causa do efeito termiônico. Sai o negativo do filamento e vai em direção ao catodo, que é positivo, né, pessoal? O catodo é alimentado pela tensão alternada, porque se eu alimentar com o negativo, o catodo, os elétrons não vão se desprender e não vão ir em direção ao anodo, entendem? Os elétrons só se desprendem, porque o que acontece numa corrente elétrica? Vamos entender a corrente elétrica primeiro. A corrente elétrica, o elétron, ele sai do negativo, o sentido real, pessoal. Na válvula acontece o sentido real da corrente elétrica. O convencional, que nós falamos num circuito, né? Tipo, nós vamos demonstrar um circuito, sai do positivo e vai para o negativo, tá? Só que o sentido real, pessoal, no sentido real, sai o negativo do filamento, tá? E o negativo procura quem? Aonde tem menos negativo, que é a placa, que é o anodo, né? No caso aqui seria o catodo e o anodo, tá? Sai do catodo, por isso que a válvula, ela funciona como uma retificadora. Então o que acontece? Sai do catodo, pessoal, catodo, ó, sempre catodo, tu assimila com o GND, com o ground, com o potencial menor, tá? E o anodo é o positivo, com a fonte de alimentação. Então,
sai do cátodo, os elétrons se desprendem por causa do aquecimento, tá? Desse filamento aqui. Se eu não me engano, esse filamento é tungstênio, pessoal. Tungstênio. Vocês me corrijam lá nos comentários se eu estou errado. Mas se eu não me engano, é tungstênio o material que é feito o filamento. Aí se desprende do cátodo e vai em direção ao anodo. Ou seja, se dá o sentido real da corrente elétrica, o efeito termiônico. E daí, se eu colocar negativo aqui no anodo, pessoal, vai funcionar como um diodo, entendeu? A corrente elétrica num diodo, pega um diodo ali, ó. O diodo não tem uma dopagem. Do que é feito o diodo? O diodo é feito de silício dopado, o negativo, eu vou dar um exemplo, com fósforo, e o positivo, vamos dizer, com cobre, que ele seja dopado, tá? Existe a diferença de potencial, a corrente elétrica vai circular num sentido, só que no outro sentido ele bloqueia a corrente elétrica. Então, o que acontece, pessoal? Essa válvula diodo, quem patenteou ela, quem inventou ela, foi John Ambrose Fleming, entendeu? Ele trabalhou ali em torno de 1849 a 1945 ali, pessoal. Eu acredito as pesquisas que ele vinha fazendo, né, para descoberta, para se dar a descoberta daí em 1904, que realmente, né, pessoal, John Ambrose Fleming, ele realmente, daí ele criou o diodo, né, que é a válvula retificadora, que tem na entrada do rádio ali, ó. Até o inscrito do canal me perguntou, tá, mas eu falei da válvula pentaodo, que ela tem 5 grades. Daí o inscrito do canal tinha me falado da onde que vem a alimentação da primeira grade. A alimentação da primeira grade, ela vem dessa retificação aqui, porque nessa retificação aqui, ó, vocês concordam comigo que na corrente alternada, eu vou ter isso daqui, ó, pessoal. A corrente alternada funciona assim, ó. Na retificação eu vou ocupar uma das ondas, tá? O que acontece? Após essa válvula retificadora, eu tenho capacitores, pessoal. O capacitor armazena carga. Então o capacitor se carrega e se descarrega. Quem vai realinhar essa corrente, pessoal? Eu antes do capacitor eu ocupo apenas uma onda. Após o capacitor, a corrente é realinhada, daí eu ocupo 2 ondas. Olha que interessante esse conhecimento, pessoal. E daí eu tenho resistores pelo caminho para dirimir, né, a corrente elétrica. E daí essa corrente vai chegar lá na minha grade, na grade 1 do pentaodo. A grade, deixa eu ver, a grade 2, a grade 3 do pentaodo, pessoal. Eu recebo daí o sinal da antena, entendeu? As frequências da antena. Vamos dizer, ó, que eu vou receber lá na grade 1, 565 kHz, tá? No pentaodo. Eu estou falando do pentaodo, pessoal. O pentaodo, ele foi criado por Bernard Telegen em 1926, tá? O pentaodo. Então, no pentaodo, que tem 5 grades, eu conto 7, porque eu conto o anodo e o cátodo junto também. Para mim, tem 7 grades, mas, né, e o filamento. Mas é o pentaodo, foram colocadas 5 grades, né? Porque, olha bem, pessoal, Thomas Edison, ele inventou a lâmpada, tá? E John Ambrose Fleming inventou o diodo, que é a válvula retificadora. E daí entra na história Lee De Forest, em 1906, que daí ele aprimorou essa válvula. Aí ele criou o triodo, aí ele colocou uma grade aqui, ó. Olha que legal isso. Aí ele colocou uma grade. A grade controladora, pessoal. Daí ele criou a grade controladora. E daí também, pessoal, a gente não pode esquecer de Walter Schott. Vocês lembram do diodo Schott, que é o diodo rápido? Que, Walter Schott, em 1919, pessoal, ele criou também a válvula retificadora, tá? Em 1919.
essa válvula que queria retificar, entendeu? Tanto o Walter Schott criou a válvula retificadora, como o John Ambrose Fleming, né, que criou o diodo, pessoal, se tu colocar, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se tu colocar um diodo ali no positivo do teu capacitor eletrolítico, na entrada ali da energia elétrica, ele vai ceifar a onda negativa, vai passar só a positiva, tá? E o capacitor eletrolítico, ele é ocupado para que tu não ocupe apenas uma onda, mas duas, para reaproveitamento de energia elétrica, para que não haja percas, pessoal. Olha que interessante isso. Mas entendam o sentido real da corrente. Sai do catodo e vai para o anodo, pessoal. Porque o anodo, eu vou dar um exemplo de uma válvula convencional que seja alimentada aqui no anodo por 250 volts. E daí ela tem, eu vou dar um exemplo de um triodo, né, pessoal? O triodo foi inventado por Lee De Forest em 1906, tá? Ele funciona como um transistor, porque ele colocou a grade, essa grade aqui, ó, de controle, ela tem que ser mais negativa que o catodo. No caso dessa válvula aqui, o catodo está sendo o próprio filamento, pessoal, tá? Mas no caso, ó, de um triodo, a grade ela é mais negativa. Vamos dizer que a grade é menos 2, ela está 2 negativo e o catodo é mais 2, tá? Que daí a gente sabe que vai ter que ter um resistor ali no catodo de polarização, um resistor na grade, porque o que vai controlar ali, ó, é o sinal do microfone, é o sinal da guitarra, eles que vão dar o controle para o fluxo de elétrons, entendeu? O fluxo de elétrons vai depender da grade controladora. E daí vocês lembram, né, que eu falei sobre capacitância parasita? O triodo, pessoal, até 20 kHz o triodo funciona de boa, tá? Se tu vai colocar lá uma frequência na casa dos megahertz, vai haver o que? A capacitância parasita, que é o retorno, vai voltar ruído, vai haver interferência na placa controladora, pessoal. Entendeu? É como se tivesse um único capacitor aqui, ó, e de alta capacitância, porque alta capacitância, quanto maior a capacitância, menor a resistência, pessoal. Aí o que acontece? Os elétrons vão voltar e vão influenciar nessa grade que está aqui, ó, pessoal. A caneta está representando a grade, tá? Os elétrons vão voltar. E daí o que acontece? Bernard Telegen, em 1926, inventou o pentaodo, pessoal. Que tem várias grades controlando, entendeu? Tanto é que eu falei do pentaodo, né? O que é o pentaodo? São 5 grades, 2 grades de entrada, a grade 1, né, que faz parte da entrada do rádio, tá? E a grade 3, como eu falei, que recebe o sinal de frequência da antena. E esse sinal, existe uma ressonância, pessoal, entre um capacitor variável e uma bobina, tá? E essa ressonância vai fazer com que passe apenas 1020 kHz. E daí lá da entrada do meu rádio, onde é retificado por uma válvula diodo, né? Uma válvula diodo que retifica a entrada do meu rádio. E mais um capacitor para realinhar a corrente. Daí na grade 1 vai vir essa corrente lá que chega na casa dos... que também antecedendo ele, pessoal, tem um capacitor variável, tá? O nome desse capacitor é trimmer, junto de uma bobina fazendo a ressonância para quê? Para que chegue os 565 Hz na grade 1, e daí a válvula pentaodo, que foi inventado por Bernard Telegen em 1926, ela funciona como uma osciladora e uma amplificadora, né? Ela vai oscilar, aí aqui no anodo dela, eu vou ter os 1020 kHz vindo da antena, eu vou ter os 565 kHz vindo da entrada do meu rádio, e daí a diferença deles, que se chama frequência intermediária,
que é na casa dos 455 kHz, ela vai ser refinada novamente por uma bobina e um trimmer. Esse trimmer é um capacitor variável com núcleo de ar. E daí ela vai ser refinada para quê? Para que o meu áudio chegue mais limpo possível, pessoal. E daí também, após esse refinamento, ela vai passar por uma válvula que é um triodo com 2 diodos, pessoal. Essa válvula aí, ó, ela elimina um dos sinais. Ela pega o positivo, que é o sinal que tem mais transientes, tem mais espúrios, e manda para o terra, tá? E aproveita o negativo, que é o que tem menos interferência eletromagnética, interferência de RFI, de radiofrequência, pessoal. Por isso que as válvulas são importantes, são de suma importância, né? O primeiro computador, olha só, pessoal, a programação dele não era feita com teclado, era tudo manual, porque era pelo ligamento e desligamento das válvulas. Olha que interessante. E daí programavam ele. E olha só, pessoal, nós temos que entender que a válvula triodo, ela funciona como um transistor. É um transistor, porque tem anodo, tem catodo e tem a grade controladora, é como se fosse o gate do transistor, entenderam? Como se fosse o gate de um transistor MOSFET, tá? Eu vou dar um exemplo. O catodo aqui, ó, é como se fosse o source do transistor MOSFET, que é o negativo. Eu estou falando de um transistor NPN, pessoal, tá? E o anodo aqui é como se fosse o dreno. Aí vamos comparar com um transistor bipolar de junção. A grade controladora aqui é como se fosse a base dele. O catodo aqui, ó, é como se fosse o emissor. E o anodo é como se fosse o coletor. Olha que interessante esse conhecimento, pessoal. Olha, para fins de curiosidade, pessoal, eu falei o nome dos criadores, que eu acho importante citar o nome, porque vocês veem, olha o quanto que eles estudaram para chegar nisso, pessoal. E hoje nós apenas pegamos e ramificamos esse conhecimento, né? Nós ramificamos, nós distribuímos um conhecimento que se deu lá no passado, pessoal. O que acontece? Hoje nós estamos aprimorando, usando de lógica. Hoje isso se desenvolveu, hoje existe a nanotecnologia. Então, é algo assim, ó, de suma importância. Como eu falei em outro vídeo que eu fiz, a história, pessoal, a história, ela serviu para tirar uma média das coisas, uma média do que deu certo e do que não deu, pessoal. Entendeu? Do que deu certo e o que não deu. E daí aquilo ali foi aprimorado na história, pessoal. A história desenvolveu a nanotecnologia que existe hoje. Se hoje nós temos velocidade, pessoal, foi por causa da válvula. Porque o triodo aqui já entrou em velocidade, ó. Aqui eu já estou trabalhando com... Se eu colocar uma grade aqui, ó, eu estou controlando a velocidade dos elétrons, porque a grade vai ser mais negativa que o meu catodo, certo? Ela vai prender os elétrons aqui, ó, e quando eu enviar o meu sinal, ou da guitarra, ou do microfone, e daí ela vai permitir que o sinal que passe os elétrons, porque ela vai mudar a polarização dela, tá? Eu vou ter um resistor de base aqui, ó, para que o meu sinal chegue aqui. Entende? E o meu sinal chegando aqui, elétrons vão ser liberados aqui, ó, em velocidade, pessoal. Entenderam? Por isso que a amplitude, a válvula, ela amplifica, ela é um amplificador também. Entendeu? A válvula, ela é um diodo, ela trabalha como um diodo, ela trabalha como um transistor, certo? Ela amplifica. Olha que interessante. Ela separa sinais, vocês viram ali, que ela detecta o sinal positivo depois dos 455 Hz ali da frequência intermediária. Ela detecta o sinal positivo, manda ele para o terra e aproveita o sinal negativo. Pessoal, não vou me alongar mais nesse vídeo.
Se você achou esse vídeo relevante, deixe o seu joinha. Se for possível, se inscreve no meu canal. E se for possível, compartilhe esse vídeo.